Olá, olá para você, espero que você esteja bem, eu estou bem, obrigada, eu sou a Jaque e esse é um canal de leitura diária da Bíblia chamado De Volta à Essência. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o sono, se você tem dormido bem ou não, quando foi a última vez que você conseguiu dormir bem, uma boa noite de sono, por que sim e por que não, e a Bíblia ela tem um versículo chave que eu acho muito legal para a gente aprender e a gente começar a declarar essa mensagem sobre nós, principalmente se a gente tem algum tipo de dificuldade de dormir, se a gente tem tido perturbações de sono. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo. Antes da leitura, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que Ele nos dê sabedoria, venha trazer paz, venha trazer calma ao seu coração, para que essa palavra entre no nosso coração e assim a gente possa praticar aquilo que vamos aprender hoje. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Obrigada, meu Deus, pela minha vida, pela vida de quem o Senhor está colocando para assistir esse vídeo. Eu sei que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Peço ao Senhor que nos abençoe com a sua palavra. Nos abençoe, ó Deus, com uma palavra renovada dentro do nosso espírito, do nosso coração, que possamos ser praticantes e não só ouvintes da sua palavra. Nos ajude, ó Deus, que hoje nós possamos ter lições valiosas para que nós possamos declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, para que tenhamos, ó Deus, noites de sono abençoadas. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você que está chegando agora, nós estamos fazendo uma jornada pelo livro dos Salmos. Começamos há pouco tempo e ficaremos aí os próximos meses nessa leitura, aprendendo muitas coisas legais. A gente vai descobrir que tem salmo para tudo, tem salmo para acordar, salmo para dormir, oração por livramento, oração por angústia, enfim. E acho que em alguma situação da sua vida você vai se identificar com o livro de Salmos. No livro de hoje nós vamos ler Salmos capítulo 4 e eu quero chamar bastante a sua atenção para você ler comigo, pega a sua Bíblia inclusive, o celular, o que você tiver e venha ler comigo e vamos meditar. É um salmo bem curtinho, mas que tem uma lição muito importante para a gente. E assim está escrito: Ó Deus da minha justiça, responde-me quando eu clamo, alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Acabamos de ler aqui Davi fazendo uma declaração sobre como dormir bem. Foi por isso que eu comentei no começo do vídeo como que tem sido as nossas noites de sono. A gente lendo aqui no contexto do Salmos 4, a gente vê bem claro que Davi está fazendo uma oração diante de uma angústia. Ele provavelmente estava passando por uma situação bem difícil. A gente não sabe exatamente os detalhes aqui, o que fez ele ter essa oração, mas a gente sabe aqui que quando ele fala assim: Senhor, alivia a minha angústia, tem misericórdia de mim, provavelmente era um problema e talvez um problemão que ele estivesse passando por aqui. E aqui assim ele faz essa oração, ele coloca diante de Deus essa dor, essa angústia, né? E assim, ele nessa oração ele reconhece quem é Deus, né? Ele inclusive fala assim que o Senhor ele distingue para si o piedoso, né? O Senhor me ouve quando clamo a Ele, né? Então, ele sabia o Senhor a quem ele servia, o Deus a quem ele servia, e ele tinha essa certeza que naquela oração que ele estava fazendo, Deus estava ouvindo o seu clamor. E aqui ele também dá pra gente uma instrução, né? Na vossa ira não pequeis, né? Quando você estiver muito irado, não peque, né? Você pode se irar sem pecar, né? E aqui a Bíblia está dizendo: na vossa ira não pequeis.
consulta o coração, medita, né? E se aquiete, né? Muitas vezes, e aqui quando ele fala consultar o coração no travesseiro, parece que é assim, vamos refletir o que aconteceu antes da gente dormir e se aquietar. Às vezes é difícil, né, gente? E assim, quem de nós pode dizer que teve uma noite super tranquila, dormiu super bem? Às vezes a gente não consegue, porque a gente enfrentou ali um problema grave naquele dia, algo tirou a nossa paz, algo tirou o nosso sono, e assim, às vezes a gente não consegue descansar. E quando a gente vai dormir, parece que a gente tem pesadelo, a gente é atribulado, né? Enfim, a gente fica muito inquieto o tempo todo. E aqui o que eu falo que para mim foi o versículo chave é o último, justamente quando ele diz assim: em paz eu me deito e durmo. É uma declaração que Davi está fazendo. E eu acho que aqui é a primeira lição que a gente tira desse texto, quando a gente pode fazer declarações assim, quando a gente vê que a gente não está dormindo bem ou está com dificuldade de dormir, sabe? Às vezes você vai deitar, a mente fica assim, pegando fogo, né, com tantos pensamentos, tantas coisas, parece que o coração dá umas palpitações, né, começa a disparar, e é nessas horas que a gente precisa declarar a palavra de Deus. Em paz eu me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. A segurança de Davi não estava ali nas circunstâncias, nas pessoas, mas ele sabia que a segurança dele era o próprio Deus, e ele faz essa declaração antes de dormir. É claro, né, gente, que quando a gente fala de sono, a gente também tem que fazer a nossa parte em outras áreas da vida. Observar a nossa alimentação, se a gente está dormindo em horários certos, né? Se a gente tem uma rotina regrada ali, se a gente está se alimentando bem, né? E assim, o que dá para a gente fazer no sentido carne, né? A gente precisa fazer e se cuidar. Às vezes uma atividade física que a gente precisa fazer para ter uma disposição melhor, que consequentemente faz com que a gente tenha uma boa noite de sono, mas aqui eu tô falando no sentido de espírito, sabe? Às vezes a gente pode estar fazendo uma dieta, vivendo assim, fazendo aparentemente tudo muito certo, e mesmo assim o coração está inquieto. Então é nessa hora que a gente tem que declarar: em paz eu me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, sabe? Às vezes você está no meio de uma vizinhança assim barulhenta, onde todo mundo reclama do barulho, né? E assim, todo mundo reclama e você acaba não tendo nada do que reclamar, porque o seu sono é suave e você consegue dormir bem. E isso é algo que só Deus pode dar. E assim, é importante a gente pensar que quando a gente fala de dormir bem, a gente tem que considerar algumas coisas, né? Eu estava pensando sobre isso ontem, inclusive, que, olha só, o Brasil, né, é o país número 1 no quesito ansiedade. Por que a gente é o país mais ansioso do mundo, né? E assim, uma empresa, conversando com o executivo de uma empresa, ele falou: olha, aqui na empresa, a especialidade que é mais utilizada é a psiquiatria, né? Para a gente ver como que a saúde mental ela faz parte desse contexto também do sono, né? De você ter uma boa noite de sono, conseguir ter uma boa noite de sono. Só que em paralelo nós também somos um país predominantemente cristãos, né? Então assim, parece que a conta não fecha, porque se a gente é um país predominantemente cristão, mas também o número 1 em ansiedade, por que a gente é o número 1 em ansiedade? A gente tinha que ser o último. E é mesmo assim, a gente está numa estatística horrível, né? Então, para mim, o que eu penso, né, como até uma opinião assim, eu acho que falta a gente declarar mais a palavra de Deus em nós. Declarar a palavra de Deus quando a gente está enfrentando batalhas difíceis que faz com que a gente não consiga dormir. Não sair por aí já tomando um remédio logo de imediato. Eu não tô falando que não é importante, tá, gente? Eu tô falando que assim, a primeira reação é tomar o remédio, a primeira reação é ir pro celular, a primeira reação é fazer qualquer coisa antes da gente consultar a palavra de Deus. Então aqui, se Davi está dizendo aqui na Bíblia, na palavra de Deus, em paz eu me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança, a gente precisa criar em nós essa fé, essa certeza do Deus que a gente serve, o Deus que a gente declara
uma vez que somos cristãos. Ué, se eu me considero uma pessoa cristã, por que eu não estou falando com Deus? Por que eu não estou orando ao Senhor para que a minha noite de sono seja mais leve? O que eu não estou declarando sobre a minha vida, sabe? Então, quando eu falo sobre isso, é uma questão, gente, muitas vezes que é mais simples de se resolver do que o que a gente pensa. Às vezes você pode não ter um recurso para procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Para você fazer um tratamento de saúde mental, você ainda não tem condições, mas se você tem a Bíblia na sua casa, vai lá e já declara: em paz eu me deito e durmo. Quando a gente começa a fazer isso com frequência, quando a gente começa a declarar a palavra de Deus com frequência, as coisas ao nosso redor elas começam a mudar. Daqui a pouco você nem precisa mais ou tomar um remédio ou procurar um médico, porque o seu corpo já vai começar a estar são, a sua mente vai estar mais tranquila e assim o seu sono será mais suave, será tranquilo e assim você pode dormir e descansar. Eu falei no vídeo anterior que a gente tem o salmo para acordar, né? Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Mas a gente também tem um salmo para dormir, né? Em paz eu me deito, eu declaro em paz, não é em perturbação. Eu não vou declarar com problemas eu vou dormir, com o coração inquieto eu vou dormir, com o coração atribulado eu vou dormir. Não, em paz eu me deito e durmo. Então, antes de dormir, vamos aprender a declarar isso. Em paz eu me deito e durmo. Em paz, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Começar a declarar: minha segurança não está ali no remédio, a minha segurança não está no médico, a minha segurança não está no boleto, a minha segurança não está ali nos meus bens, mas a minha segurança está no Senhor. E eu sei que vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem, sabe? Então vamos guardar essa palavra no coração da gente, vamos ter essa certeza e começar a ter noites de sono melhores. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Se você for ver esse vídeo à noite, já vai assim aquecendo o coração, já vai lendo aqui Salmos 4 e na hora de dormir já declara isso. Agora, se você já acordou, já está na correria do dia, não esquece. Anota aí no caderninho, no seu celular, no bloco de notas, Salmos 4. E antes de dormir, declare sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para você não perder as próximas leituras. E fique firme porque amanhã tem mais, se Deus assim permitir. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.